Vocês conhecem a história do rock no Brasil? Como é que você conta a história do rock no Brasil, sendo que o rock não é brasileiro, né? Quando que a gente começou a pegar essa mania do rock no Brasil? Então, a gente vai começar por aqui, vamos contar essa história pra vocês. Começo do rock no Brasil. Quando começou o rock no Brasil? Começou numa universidade que tinha um grupo de estudantes, eles eram estudantes de arquitetura, queriam fazer uma banda e tocar lá. E aí eles tinham uns rivais que eram os engenheiros, que eram lá do outro lado. Os engenheiros, eles vestiam as roupas meio largadas. E aí eles decidiram tirar um sarro desse grupo de engenheiros aí. Então eles fizeram uma banda chamada Engenheiros do Havaí. E aí surge o rock nacional. Os Engenheiros do Havaí é muito engraçado, né? Como eles são bastante criticados, né? Como eles são bastante rechaçados pela crítica, né? Eu faço essa brincadeira porque muita gente acredita que o rock tem o seu grande start nos anos 80, e isso por quê? Porque o rock nos anos 80, ele é muito forte de fato mercadologicamente, né? Nunca teve tão em evidência para o mercado, né? Então a gente vai tentar fazer um caminho até os anos 80. E olha, não começa com os Engenheiros do Havaí. Isso, quem falar pra vocês é fake news, né? O rock nacional não começou com os Engenheiros do Havaí, né? Isso é uma coisa que eu afirmo. Bom. Alguém sabe quando começou o rock nacional? O rock dos anos 50, né, gente? Então, antes da gente chegar até a década de 80, quando começou ali o rock nacional com os Engenheiros do Havaí, a gente vai passar pela década de 50, 60 e 70. O que aconteceu nesses períodos, né, que a gente vai conseguir extrair um pouco aqui pra vocês dessa história, né? Como era o mundo na década de 50? Bom, a gente ainda não tinha Instagram, a gente ainda não tinha TikTok e, pasmem, nem Facebook a gente tinha. Quais eram os meios de veículos principais em que a gente ouvia as canções? Eram principalmente na televisão, né? Aliás, um pouquinho na televisão. Década de 50 a televisão ainda estava startando, então o rádio era o principal veículo de comunicação para a música e para outras coisas, para notícias, para você se manter inteirado. Então o rádio era a ferramenta mais importante e a televisão estava ali no alvorecer também, ganhando algumas coisas. Inclusive, conforme a gente vai fazer a nossa timeline da história aqui, a gente vai perceber que a televisão vai ganhando importância conforme vai passando, e vai perceber também que os veículos de comunicação vão ficando cada vez mais equilibrados. Então vai ter um momento em que a TV e o rádio vão ter praticamente forças equânimes, né? Eles vão ter praticamente a mesma importância ali no caminho do rock ou de qualquer outra canção. Então, assim, na década de 50 a gente começa a nossa história do rock no Brasil. Por quê? Porque no mundo já estava sendo difundido o rock mercadologicamente, né? E o rock já estava muito forte por lá. Aqui no Brasil chegava pingadamente, né? A primeira coisa que fez um estradalhaço aqui no Brasil é esse filme, gente, Blackboard Jungle, que foi aqui traduzido como Sementes da Violência. Então vocês podem ver ali em cima que é 1955. E esse filme é muito importante para o start do rock no Brasil, que ele chega aqui e ele causa um alvoroço nos cinemas, sendo inclusive, pasmem, caso de polícia. Precisaram chamar a polícia no cinema porque esses jovens, eles estavam fazendo balbúrdia logo na cena de abertura do filme. Logo na cena de abertura do filme, os jovens estavam fazendo uma balbúrdia imensa, levantando, dançaram. Então você imagine você ir hoje no cinema e ter um monte de jovens que, ao ouvir a música inicial, começa a dançar. Então que música inicial é essa? Rock Around the Clock, né? E essa é uma música bem conhecida, né? E a música que é do Bill Haley e His Comet, né? Que é uma espécie de Bill Haley e seus cometas. E aí vocês vão ver que a história aqui vai nos contar muito isso, né? A gente vai ter muitas bandas em que tem aquele e os seus não sei o que, né? A gente vai ter o Renato e seus Blue Caps. E, inclusive, lá pra década de 80, a gente tem até uma paródia disso, né? O João Penca e seus Miquinhos Amestrados, né? E aqui, essa música fez um extremo sucesso no Brasil, fazendo com que tivessem uma série de matérias com relação... Estava causando na juventude, a juventude levantava nos cinemas, causava maior alvoroço. O governador chegou a tentar proibir ou tentar fazer com que não tocassem músicas parecidas nos rádios para que não desvirtuassem a cabeça do jovem. Esse alvoroço aconteceu muito. E esse filme aqui, ele precisou de uma adaptação boa em português, né? Porque o que acontece? Quando eles vinham pro Brasil pra tocar num filme, eles colocavam uma pessoa daqui mesmo, eles não tocavam a música original, eles queriam colocar um artista brasileiro pra gravar essa canção. E aí, qual
Qual é o problema de gravar essa canção? Você não tinha cantor de rock. Aqui no Brasil, na década de 50, metade da década de 50, evidentemente, você não tinha cantores de rock, astros de rock, músicos de rock. Você não tinha pessoas que estavam atendendo a esse gênero. Esse gênero não estava sendo visto aqui. Logo, quando você tem, olha, temos uma demanda aqui de gravar uma música em inglês, quem que a gente vai chamar? E quem a gente tinha por aqui era uma galera que cantava samba-canção. E não sei se vocês sabem o que é samba-canção. Samba-canção é o início da sofrência. Os cantores cantando com notas bem alongadas e com timbres bastante potentes, né? Então você tinha aqui Calbi Peixoto, você tinha aqui Vicente Celestino, você tinha Carlos Galhardo, cantores que cantavam mais ou menos nesse aspecto. Sem estes teus tão lindos olhos, eu não seria sofredor. Então era tudo desse jeito, dolente, grande, espalhafatoso. Não tinha aquele estilo do rock, né? Era aquela manhã. Não tinha esse tipo de canção. Esse tipo de cantor precisou ser encontrado. A primeira pessoa a gravar um rock no Brasil gravou essa versão, gravou essa canção do Bill Haley, e foi a menina Ney. A menina Ney foi a primeira pessoa a gravar um rock no Brasil. Nora Ney, essa pessoa fantástica que vocês estão vendo aí na tela. Tinham que achar alguém, não teria ninguém nesse fio, não é? E a Nora Ney era uma cantora que ali estava disposta a fazer isso. A Nora Ney tem uma história maravilhosa, incrível, que às vezes não... A gente perderia muito tempo, perderia não, né? Mas não é o nosso foco aqui contar, mas tem uma história incrível, né? De lutas e tudo. Período de ditadura lá, década de 60, metade da década de 60, ela tem problemas por ser do Partido Comunista, ela foge, ela vai pra Rússia, ela é uma pessoa bem guerreira, não é? E ela grava aqui essa canção, enquanto ela sendo uma cantora de rádio, né? Rádio Mariquim Veiga, aquelas rádios que tinha antigamente, ela era a rainha, assim como tinha muitas cantoras incríveis, e a Nora Ney era a rainha dessas rádios também, não é? E ela se propôs, tocou, cantou lá, mas, atenção, isso é um parênteses que a gente tem que fazer na nossa história. Nora Ney não foi uma rockstar, né? Ela não seguiu fazendo ali as vezes do rock, ela não seguiu defendendo o rock. O que ela fez? Ela fez essa canção que foi sob demanda, precisava ir pro filme, precisava tocar no filme e nunca mais, né? Nunca mais. Inclusive, lá pro ano de 61, 62, mais ou menos, ela gravou uma canção chamada Cansei de Rock, né? Que era uma crítica ao rock. Àquela altura, a gente não chegou lá ainda, mas àquela altura já tinha se tornado uma febre. Nora Ney, olha só, a primeira pessoa que botou voz num rock no Brasil foi Nora Ney. Esse filme é mais ou menos de outubro, e aí em novembro eles gravam uma versão. E aí alguém citou latino aí, a gente tem que sempre lembrar, o começo do rock no Brasil tinha muita coisa importada pra cá, então a gente trazia os rocks e a gente fazia versões. Então existiam os versionistas, que eram pessoas que pegavam aquela letra em inglês e faziam uma versão em português. E atenção, a gente não pode confundir fazer versão com tradução. Não é que eles faziam uma tradução e faziam tradução pro português. Eles faziam uma versão. Então, às vezes não tinha nada a ver com a versão original, eles faziam de fato uma versão. Inclusive é importante dizer isso, porque tem muita gente que fala, o latino, mas o latino ele é um cara que plagia, né? Ele é plagiador. Não, o latino é um versionista, né? Então quando você ouve lá a Festa no AP e aquela música é de uma banda romena, um negócio assim, cara, é porque existia uma negociação e aquela pessoa conseguiu esses direitos de fazer uma versão. Então não é assim a torta direita, eu vou lá e quero fazer uma versão de uma música e vou lá e faço. Tem que se pedir autorização. Quando você vê assim uma versão de uma música, provavelmente houve uma negociação para aquilo acontecer. Voltando para nossa história, aconteceu de que tinha essas versões e a gente precisava fazer uma versão para a música do Bill Haley. E foi feita essa versão. Essa versão foi gravada, adivinha por quem? A Heleninha Silveira. Sempre olhar, não sei o que pensar. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heleninha Silveira, ela grava em dezembro daquele mesmo ano uma versão chamada Ronda das Horas, que é a versão da mesma música do Bill Haley, que é cantada agora em português numa versão. Ou seja,
Heleninha Silveira, a gente vai juntar algumas histórias aqui, ó. Heleninha Silveira é a primeira pessoa, é a primeira cantora a gravar um rock em português. E uma versão vocês vão ver também que, inclusive na década de 60, principalmente quando entrar a Jovem Guarda lá, você vai ter muito versionista. Dentre esses versionistas tem dois que são muito proficientes, tem muitas coisas, que é o Rossini Pinto e o Fred Jorge, né? São artistas assim que fazem muitas versões, né? Então a primeira versão em português de uma música de rock é, de fato, aí a versão da Heleninha. Mas o rock tá longe, o rock ainda tá longe de ser uma prioridade do Brasil, né? Nesse meio tempo ainda acontecem algumas coisas, outras músicas do Bill Haley ganham versões também, né? Tem uma versão aqui, inclusive, muito legal do Agostinho dos Santos. Eu vou falar alguns nomes aqui que às vezes estão esquecidos na história porque eles não ganharam a posteridade, né? Existe uma versão do Bill Haley que é o Até Logo Jacaré. Até logo, crocodilo. Até logo, jacaré. É um rock também, né? Mas o que a gente não tem ainda nessa história, gente? Um rock feito aqui no Brasil mesmo. Um rock que não seja versão, que não tenha um material base. Um rock que foi feito aqui no Brasil mesmo. Um rock BR. Existiam versões, existiam gente cantando canções dos outros, mas não existia uma pessoa que falou: vou compor um rock, uma música rock BR, uma música do Brasil mesmo. Agora tá fácil, porque esse nome apareceu algumas vezes aí. Acontece o seguinte, foi composta a canção Rock and Roll em Copacabana. Aí você já percebe que não tem conversa. É o rock aqui do Brasil de fato e foi gravado por ninguém mais, ninguém menos que Calbi Peixoto. Aí sim chega Calbi Peixoto na história. Então, quando alguém perguntar pra vocês quem gravou o primeiro rock brasileiro, genuinamente brasileiro, aí você vai poder dizer: foi Calbi Peixoto. Quanto rock and rolla, pulo peito bola, eu que não posso parar. Quem diria, né? Calbi Peixoto, conhecido como Conceição, é o cara que gravou o primeiro rock do Brasil. A gente já tem, então, o primeiro rock que foi gravado no Brasil em inglês, né? A primeira versão, né? Ou seja, a primeira canção que foi transformada em português e, de fato, a primeira canção composta. Entretanto, os artistas que estão aparecendo até agora, Nora Ney, Heleninha Silveira, Calbi Peixoto, esses artistas, eles não são do rock. Então, a gente mesmo tendo rock sendo gravados aqui e acolá, são cantores de samba canção, são cantores de marchinha, são cantores de outros gêneros que estão ali emprestando a sua voz pro rock, né? Mas ninguém se debruçou ao rock ainda, né? Não existiu um grande roqueiro brasileiro. E aí a gente precisava ir atrás desse nome. Então a gente tem vários pioneiros aqui, né? Primeira pessoa que gravou o rock, primeira pessoa que gravou um rock em português e a primeira pessoa que gravou um rock composta aqui no Brasil. E agora a gente vai atrás do Rockstar, né? E esse Rockstar, ele demorou a aparecer, mas ele teve algumas na trave ali, sabe? Algumas pessoas chegaram perto de serem os Rockstars do Brasil de fato, assim, pessoas que defenderam a bandeira do Rockstar, né? E uma pessoa que sempre aparece nessas questões de rock, assim, de ser pioneiro no rock, é o Betinho. E aqui a gente vai trazer esse cara que você tá vendo aí, esse disco louco, Betinho, Rock Calypso. Betinho era um guitarrista, assim, um excelente guitarrista. O pai dele foi o descobridor da Carmen Miranda, olha que louco, tanto que ele chegou a acompanhar a Carmen Miranda com o pai em alguns shows, algumas apresentações e tudo. Então ele é um cara que ele bebia muito da música, então você tinha coisas como Baião, tinha muitas canções que ele defendia antes do rock, mas a partir do final da década de 50, ele era um cara que de fato vestiu a camisa do rock, aparecia em filmes, né? Essa época, os filmes que se lançavam, filmes do Mazzaropi, por exemplo, né? Década de 50, os filmes, os cantores se lançavam lá, os cantores iam até lá, né, pra fazer um pouco mais, né, pra levar um pouco mais seu nome. Era muito comum no filme, se você for assistir qualquer filme do Mazzaropi, né, principalmente, né, da década de 50 aí, vocês vão perceber que no filme tem alguns 2 ou 3 números musicais ali no meio. O Betinho, ele acabou fazendo apresentações em filmes, já fazendo rock and roll e já sendo uma espécie de rockstar. Ou seja, ele era o guitarrista, né, o cara da guitarra, não tinha aparecido ainda o cara da guitarra. Vocês veem a capa desse álbum aqui, já é um cara com uma guitarra, já tá começando a fazer aquele lance do símbolo do rock, né, do roqueiro símbolo, né, uma coisa que vai sendo trabalhada pouco a pouco. O Betinho, ele também
pode ser tratado perto, digamos assim, perto desse aspecto de ser um cara do rock, né? De ser um cara de fato com guitarra, de ser um cara de fato defendendo o gênero, de ser um cara de fato que falou, putz, a partir de agora eu farei discos de rock. E ele já tinha esse lance, né? Que era Betinho e seu conjunto. Inclusive tem o Enrolando Rock, as canções já tem o rock ali como uma primeira grande inspiração. O Betinho ainda não vai ser considerado o nosso primeiro rockstar, porque isso vem acontecer de uma maneira avassaladora com outra pessoa. E aí, gente, vejam essa pessoa que está na tela. Aí sim, aqui está provavelmente a primeira rockstar do Brasil. Primeira pessoa que de fato teve um nome ligado ao rock, que foi aquela maluquice, né? Que as pessoas se digladiavam pra ver e que foi de fato uma venda de disco absurda. Começou a ter aquele lance, fica conhecido como bitomaníaco, né? As pessoas doidas pra ver. E é Celi Campelo. Quem é Celi Campelo, né? Celi Campelo, cara, Celi Campelo tem uma história muito louca. Porque ela começa sua carreira com seu irmão, né? Tony Campelo, Celi e Tony Campelo. Eles fazem ali um compacto modesto, inicialmente. O compacto vende pouquinho e ela era muito jovem. Quando ela desponta pro sucesso, ela ainda é menor de idade, papo de 16, 17 anos. Então imagine pra uma pessoa super jovem, de repente cai no disco O Estúpido Cupido, né? Ô Cupido, pra longe de mim, né? E aquilo, né? O rock de fato, né? Aquela canção de rock e a juventude maluca, né? Maluca, né? Porque vai entrar nessa conta um filme chamado Juventude Transviada, né? James Dean. Fica, sabe, toda essa simbologia do jovem descolado e do jovem e chiclete, sabe? Toda essa simbologia rock and roll começa a surgir nessa época, né? Então a Celi Campelo vem nessa onda e é a primeira pessoa que de fato faz um bruto sucesso e extremamente jovem. É uma coisa assim que o rock vai se formando, vai mostrando, tá começando a ter músicos de rock, ainda se confunde muito com o jazz, né? Ainda tem muito, isso aqui é um foxtrot, né? O pessoal achava que era foxtrot, aquela coisa, mas aí vai surgindo twist, rockabilly, o pessoal vai entendendo o que é o tal do rock and roll. E aí, a Celi Campelo foi uma maluquice absurda. Eu fico imaginando uma coisa mais ou menos, quem viveu na época, né? Como eu estava lá, né? Não sei se você... Eu estava lá, né? Vocês deviam ver, vocês não fazem ideia do que foi Celi Campelo. Eu estava lá e vi. Celi Campelo foi um absurdo, né? Tem pessoas que falam muito do RPM, lembra Aí já tem gente que de fato viveu a época do RPM, né? Que diz que o RPM foi um absurdo. Hoje a gente fala que o RPM evaporou. O RPM foi um absurdo e não sei o quê. E hoje a gente acha que não foi nada, né? As pessoas falam, olha, mas você não faz ideia do que foi aquilo. Vocês não fazem ideia do que foi o RPM. Eu também falo isso para os mais jovens, né? Sobre as Mamonas Assassinas. Cara, o Mamonas Assassinas parou o Brasil, aquele negócio, né, cara? E assim, os jovens, quem nasceu depois não vai fazer ideia do que foi aquele, né, aquele surto coletivo, aquela maluquice. Então, eu imagino que o Celi Campelo tenha sido nesse sentido. Tanto que muitos artistas vêm para tentar copiar o Celi Campelo. Vira, assim, uma espécie de objetivo, né? Temos o objetivo de fazer, sabe, aquela coisa de mercado, né? Celi Campelo virou o grande sucesso, né? Ela tem ali o Estúpido Cupido, o Banho de Lua, gente, né? Isso porque teve uma novela já na década de 70 chamada Estúpido Cupido, que veio reviver todas essas canções e tudo. Um banho de lua, uma noite de esplendor. São músicas que ainda ganharam a posteridade com muita força, ainda ganharam a posteridade com muita relevância, né? E no período, né, Celi Campelo era alguém ao ser alcançado. Então, as concorrentes ali precisavam achar alguém à altura da Celi Campelo se quisesse não ficar perdido no tempo, né? E aí, né, de fato, começaram a abrir os olhos para o rock. O rock já começava a se tornar um grande mercado, até porque a essa altura, né, o Elvis já
já tinha feito o que tinha feito. A essa altura, o próprio Bill Haley já era um sucesso absurdo. A essa altura, os Beatles, né, começando ali também, já tinha aquela loucura. Começou-se a ver o quanto aquele rock, na juventude transviada de James Dean, estava de fato se tornando uma coisa que era possível abraçar mercadologicamente. E aqui é um parênteses interessante, né? Sempre mercadologicamente é interessante o jovem, principalmente na arte. Isso não tô falando, não é a época do rock, todas as épocas, é sempre o jovem que é visado, para que os mais velhos fiquem falando, meu Deus, né? Acabou tudo, porque quando os meninos quebraram o cinema lá no filme, né? Quando os meninos ficaram tudo maluco lá no cinema, a coisa era, parem com isso, né? Deixe de tocar rock. O rock faz mal pra juventude. Não sei o que. Bom era na minha época. Bom era na minha época que não tinha esse negócio doido de rock. Bom era na minha época, porque depois isso aí não é nem música mais e tudo. A Sueli Campelo foi uma história meteórica. Meteórica. Por quê? A gente fica pensando, por que a Sueli Campelo, o sucesso dela não perdurou tanto assim? Porque ela teve lapsos, né? Momentos de pausas muito fortes. E o primeiro dele, ela encerra a carreira dela aos 20 anos. É aos 20 anos que ela deixa de atuar. Então, olha que maluquice, né? É muito meteórico. Ela se casa, ela vai se casar, ela vai ser feliz, enfim, né? Ao que se sabe, né? Então, ela volta pouco a pouco, alguns momentos com o irmão Tony. Ela volta também, quando tem a novela Estúpido Cupido, ela também faz algumas voltas assim e tal. Mas, assim, nunca, lógico, nunca com um boom que foi logo no início, né? A Sueli Campelo era pra ela despontar, assim, arrebentar com tudo. Quando, e assim a gente vai chegar lá pra frente, né? Quando surge a Jovem Guarda, era pra ser Roberto Erasmo Celi. Era pra ser Roberto Erasmo Celi. Olha que coisa que seria, hein? Já pensou isso? Aí, não, lógico, com a Celi fora de campo, né? Aí de fato a Wanderleia foi que assumiu o posto por ali.